Simbora estudar! O Bruxo de Cosme Velho. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Machado de Assis. E eu acho que eu nunca fiquei tão em dúvida se eu fazia ou não fazia um vídeo sobre Machado de Assis. Porque falar do nosso maior escritor brasileiro não é fácil. Então vamos lá. Conforme Harold Bloom, um crítico estadunidense, Machado é o maior escritor negro de todos os tempos. Então Machado de Assis era negro, tá? Primeira coisa. Nasceu pobre, não foi à escola, tá? Foi um autodidata. E o Machado se viu sozinho e teve que trabalhar e estudar. E ele conseguiu um emprego em um jornal e dali ele começou a sua carreira, sua brilhante carreira. Não estou aqui para falar muito sobre a vida pessoal de Machado e sim da obra de Machado. Mas não há como fugir aí de alguns detalhes da vida pessoal dele. Por exemplo, Machado de Assis era gago, tinha epilepsia, além de ter sido muito pobre, como eu já disse anteriormente, tá? Os avós do Machado eram escravos que foram alforriados. Tá? Isso é só um pouquinho do Machado, o cara que tinha tudo para dar errado e deu certo. Tá? Então, nós, brasileiros, temos o maior escritor negro do mundo. Do mundo. Tá? A grandiosidade de Machado pode-se ver em suas obras bem claramente. Machado começou como um escritor romântico. Em 1872 ele escreveu Ressurreição. E aí numa sequência de livros românticos, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Confesso para vocês que a única obra em prosa do Machado que eu não li foi Ressurreição. Tá? Não posso dizer que é uma obra ruim? Não posso dizer que é uma obra ruim. Mas, em relação às outras obras de Machado, eu nunca tive interesse em ler exatamente por isso. Tá? As duas últimas obras do Machado nessa fase romântica, que é a primeira fase dele, que foi ali entre Ressurreição e Yaya Garcia, tá? As duas últimas, que são Helena e Yaya Garcia, são obras bem densas, tá? São obras românticas muito importantes, tá? Melhores do que a grande maioria das obras daquela época. Tá? Nós podemos colocar essas obras, Helena e Yaya Garcia, ali no top das obras românticas brasileiras. Mas, quando a gente compara com a obra realista do Machado, aí elas ficam um pouquinho para baixo. E essa fase realista do Machado, ela começa ali em 1881. Então, perceba, Machado ali na década de 70, 1870, ele escreveu 4 obras românticas. E aí ele começa, quando ele começa a escrever, a se tornar, quando ele se torna um escritor realista, o que acontece? As obras dele começam a ficar mais espaçadas. Tanto que ele tem essas 3 obras, que é a chamada trilogia do Machado, as principais obras do Machado, tá? São Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele escreve em 1881. Tá? Aí depois tem Quincas Borba, que ele escreve em 1891. Tá? E praticamente na virada do milênio, 1899, ele escreve, talvez para alguns a obra-prima, para outros Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas ele escreve ali Dom Casmurro. Machado ainda escreveria, depois de Dom Casmurro, mais 2 obras, 2 obras realistas, que são Esaú e Jacó, uma obra muito, muito boa mesmo. É que as outras 3 elas são fantásticas, mas Esaú e Jacó é uma muito boa, e Memorial de Aires. Tá? Eu tenho uma fascinação, além do Machado, pela literatura russa, pelo realismo russo. Então eu vejo assim, o realismo russo e o realismo brasileiro. Se me perguntar assim, se perguntar para muitas pessoas, qual o maior romancista realista do mundo? Muitas pessoas vão dizer para você Dostoiévski. Qual o maior contista?
Muitas pessoas vão dizer Chekhov, né? Os dois russos, tá? Então, se você colocar esses dois ali, o Machado está na mesma prateleira, com uma vantagem, tá? O Machado romancista é excelente, o Machado contista é maravilhoso, tá? Então, o Machado, ele escreveu romances realistas e contos realistas. E eu não sei dizer se ele é o melhor contista ou ele é o melhor romancista. Detalhe que eu acho curioso, no meu tempo escolar, eu não tive nenhum professor que me apresentou aos contos do Machado. A gente estudava os romances do Machado, e de uma forma bem chata. Tá? Eu penso, por que nenhum professor me mostrou pelo menos um conto do Machado naquela época? Tá? Então observa a grandiosidade dos contos do Machado. Nós temos ali Missa do Galo, Teoria do Medalhão, Mariana, a Cartomante, a Carteira. Tá? E o que eu considero o melhor de todos para mim, né, é um conto fantástico, que é A Causa Secreta. Eu acho esse conto maravilhoso. Machado traz em sua escrita algo muito diferente do que vinha sendo escrito no Brasil. Uma objetividade. Se você for observar lá nos romances do Machado, por exemplo, todo mundo já leu, né, Dom Casmurro. Então, pelo menos eu espero que todo mundo tenha lido. Quem não leu vai ler Dom Casmurro, vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque sem ler esses dois livros, gente, vocês, infelizmente, literariamente estão devendo muito, tá? Então vamos lá. Relembrando ali, né, Dom Casmurro. Capítulos curtos, ironias o tempo todo, né? Conversa com o leitor. O Machado conversa com o leitor. Ele fala com o leitor, ele pergunta ao leitor, ele fala para o leitor parar de ler aquele livro. Intertextualidade, você vai encontrar ali nos textos de Machado intertextualidade muito forte com a Bíblia, tá? Intertextualidade com Shakespeare, tá? E o Machado traz temas polêmicos, né? Características ali do realismo, de não mascarar a sociedade, mostrar a sociedade como ela é. Entre ele traz como tema o adultério, o cara que ele não tem valor nenhum, essa sociedade podre que vivia no Rio de Janeiro. Alguns detalhezinhos mais de Machado, tá? Machado era monarquista, então Machado ele era contra o golpe que foi a República do Brasil, porque a República do Brasil foi realmente um golpe, né, dos militares para derrubar a monarquia. Não estou dizendo que um era melhor, estou dizendo, né, na visão do Machado, e que foi um golpe, realmente isso é histórico. Tá? Apesar do tema, né, Machado, ele era bem diferente, a vida dele pessoal era bem diferente dos personagens. Então é aquilo que a gente sempre diz, não confunda os personagens com o autor. Tá? O Machado, ele traz ali personagens com adultério, com aquelas vidas, né, todas conturbadas, e a vida do Machado não era assim. O Machado teve um casamento feliz com a Carolina, tá? Tanto que você nota uma tristeza muito grande, né, do Machado, até isso tem em textos escritos, depois da morte da Carolina. A Carolina era um pouquinho mais velha que o Machado, tá? Morreu também um pouquinho antes, né? 4 anos, se eu não me engano, antes do Machado, e o Machado viveu esses 4 anos muito triste, até o Machado morrer em 1908, ano em que nasceu Guimarães Rosa, outro grande escritor nosso. Perdemos um grande escritor, nasce um outro grande escritor. Ainda sobre a fase romântica do Machado, nós temos também bons contos, tá? No livro Contos Fluminenses, por exemplo, tem um conto chamado Miss Dollar que eu adoro. É um conto fantástico. Todo mundo aqui já leu Machado, com certeza todo mundo aqui já leu Machado, mas leiam cada vez mais Machado, tá? Machado, gente, é talvez o nosso maior escritor, reconhecido no mundo todo, embora a língua portuguesa não tenha essa força toda que os outros idiomas têm, mas o Machado é sim muito respeitado no mundo.
tá? Só mais um detalhezinho aí. Algo que cresceu, né, se tornou muito forte para o Machado, né, que deu força para o Machado, foi depois de uma crítica que o Machado fez ao Eça de Queiroz na revista O Cruzeiro, onde o Machado criticava, né, ali a forma como Eça de Queiroz escrevia os seus romances, os detalhismos exagerados do Eça. Tá? O Machado, depois disso, depois dessa crítica, o Machado se tornou o que o Machado é hoje. Então, leiam Machado, leiam Machado, leiam Machado. Machado é maravilhoso. Tá? Eu amo o Bruxo de Cosme Velho. Por hoje é isso. E simbora, isso.